Viu, Carlão? Realindo, viu? Vamos ver se nós organiza alguma. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nosso quadro Politicou, terceiro episódio. Você tá bem, mulher? Como é que Tô você tá? Você ótima. acabou de chegar? Acabei de chegar, seu Acabou de- ingrato. Eu tava na rua. É isso aí, pessoal. Como vai todos vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos novamente com o nosso quadro Politicou. Estamos hoje com o nosso convidado, né, Marcela? Mais um convidado de honra, né? De muita importância na nossa Câmara Municipal, que tem toda uma história aí, né? Tudo bem, Val? Graças a Deus. Tudo jóia, Lineker? Tudo bem. Pessoal, hoje nós estamos com uma pessoa aqui muito bacana, de extremo conhecimento. E eu tenho certeza que ninguém vai negar o que eu tô falando. Todo mundo conhece. Todo Que mundo bom. conhece. Donizete, da farmácia, que na verdade é o Donizete Mercúrio, mas mais conhecido como Donizete da farmácia em razão da farmácia Mercúrio, que ele tem na região da Avenida Brasil, né, Donizete? É isso Seja mesmo. muito bem-vindo. Marcela, Olínico, Valéria, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Nós que É uma alegria agradecemos. muito grande estar aqui com vocês e com certeza vou adquirir muito conhecimento aqui que vai me fortalecer ainda mais o nosso trabalho lá. Nós que vamos, né, Nós que Lineker? vamos. Ó, a Marcela hoje tá bonita, né? Tá elegante. Ah, é, Marcela. Hoje, a Marcela, hoje tá bonita. Tá vendo Você como viu, ele é? Val? Que Viu? Pra grande- mulher nada tá bom, cara. Tem razão, tem razão. Obrigada. verdade. Vamos É agradecer, né? verdade, muito obrigada. É isso aí, pessoal. Então a gente vai começar conhecendo esse nosso comunicador, não deixa de ser, né? Que o político ele é um comunicador. Então a gente vai saber um pouquinho mais de como tudo começou, Donizete. Que história é essa de ser vereador por tantas vezes? Veio de família? Na verdade, Valéria, desde 2000 mais ou menos, eu sempre tive convites para sair como vereador, né? Porque eu tinha uma ligação muito forte na farmácia, no esporte também, principalmente esporte varziano, e eu tinha esse convite. Só que na época tinha o meu tio José Mercury, que Sim. teve 11 mandatos, sendo o segundo vereador com mais mandatos consecutivos do mundo, né? Poxa. E por isso eu não saía, né? E um proprietário, um meu ex-patrão, Gilberto Marcel Borges Freitas, que era o presidente do PMN na época, Marcela, e ele veio e me convidou, eu estava trazendo partido para cá, me convidou. Eu falei, Gilberto, eu não posso sair, que eu tenho meu tio, que já é
vereador, a gente pode atrapalhar, criaria uma situação que não seria legal, né? E eu resisti, não saí. Aí, nesse intervalo, passou 2 anos, meu tio veio a falecer, né? E ele voltou atrás de mim. Donizete, seu tio, eu falei, Gilberto, não gosto de política. Aliás, eu não gosto da política mesmo eu não gosto, porque a política eu acho ela muito suja. Aí ele me convidou tudo e eu falei, então bom, Gilberto. E graças a Deus, no primeiro tentativa, eu tive 2.900 votos e fui eleito no primeiro mandato, né? Por qual partido? Pelo PMN. E né? permanece nele até hoje? Não, hoje, depois eu fui PSDB, por algum motivo, se você quiser, depois eu falo, né? Que era presidido na época pelo Sidney Frank da Rocha. Sim. E eu saí do partido e fui para o MDB. Fui PSDB, depois para o MDB, onde eu estou até hoje. Isso, Mas o Donizete, ele não é um vereador que se prende ao partido. Ele eu diria que ele é um ponto fora da curva. Ele não vota a favor, como o partido quer. Ele tem sempre muita autonomia e é firme nisso. Já presenciei várias vezes ele indo contra as orientações do partido e, mesmo assim, o partido nunca dispensou ele, né, Donizete? Foi sim, Marcela. Até tem um caso muito forte, né? Que eu estava no PSDB, né? PSDB, e eles queriam que votasse para criar uma comissão, talvez, de impeachment do Gilson, que estava na época. Falei, poxa, começou agora. E eles batendo até, ameaçou até me expulsar do partido. Falei, vocês podem expulsar, que eu não vou votar assim. Eu voto muito com a minha consciência, eu posso errar, mas com o meu pensamento, com o meu... E eu procuro ser, Marcelo, muito justo. Eu gosto de ser muito justo nas situações. Não gosto de prejudicar ninguém, mas gosto de ser justo. E aconteceu isso mesmo. Eu fui ameaçado de ser expulso do partido, mas mantive, e eles voltou atrás e não me expulsou. E depois eu saí do partido por um motivo, posso explicar agora? Claro, claro. Aí teve o mesmo problema dentro do partido quando o Tony Hill foi ser líder do Gilson, né? E eles não aceitaram, porque o Tony não tinha de ser líder, né? Eu falei... Aí eu joguei algumas questões do passado de todos eles ali, que já cometeram erro, já votaram o impeachment do Alexandre, que era do mesmo partido, do PSDB na época, e eles aceitaram. Mas por que o Tony Hill não pode? Inclusive, aí teve a votação de expulsar o Tony do partido. E aconteceu isso. Aí, devido a isso, eu saí em consideração o Tony, que eu achei que eles foram muito injustos. E uma das coisas que eu prezo muito é isso. Eu gosto de ser parceiro e justo com as coisas. Não acoberto coisa errada, não, mas se a pessoa estiver certa, eu estou do lado. Né? Sou muito firme nessa situação. Né? E por que esse lance de falar que a política, você acha que a política é suja? Você já presenciou muita coisa? Já. A gente precisa. Eu estou há 16 anos, né, Lineker? E a gente vê cada coisa que é um absurdo, né? Você vê que muitos, é ruim a gente dar nome, mas vê muito interesse pessoal das pessoas, né? As pessoas, às vezes, criam um projeto para beneficiar um parente, sabe? Isso acho que não é por aí. Acho que nós tem que fazer um projeto, inclusive os projetos, que eu agradecer o Carlos Evangelista, que está aqui acompanhando, que ele é meu braço direito nessa questão. Está aqui o Zé Guilherme também. O Carlos é que me dá toda a assistência jurídica, legislativa, criação do projeto, tudo isso. E o Zé Guilherme é meu braço direito lá no atendimento. Tem um perfil que eu trouxe ele novo, né? Quando você pega uma pessoa nova, Marcelo, eu gosto, faz assim. E ele acompanhou o meu jeito de atender. Dá atenção para todos, tentar resolver, às vezes você resolve não, mas dá a resposta, né? E ele faz isso muito bem. É um menino que tem um carisma muito grande e me ajuda muito nessa questão. Ele é sua cria, então? É minha cria, pode se considerar minha cria. E santista, né? O que é o melhor santista? Ainda. Santista. Você tinha que ter algum defeito aí, né? E por falar em futebol, como que tá as questões do futebol? A gente sabe que o vereador defende bastante o futebol de várzea e os esportes mais, assim, de bairro, né? Os amadores. Os amadores. Eu entrei no esporte varziano em 1991, né? Jogando? Não. Eu era jogador, jogava muito, mas o dia inteiro, mas era ruim de bola. Mas só que eu gostava muito, fui treinador, fui presidente do time. E nós tivemos um time chamado Atlético Futebol Clube, da Avenida Brasil. Foi um dos times que mais conquistou títulos da várzea, né? Sempre com disciplina, igual nós estamos falando, né, Lineker? Não tinha aquele negócio de ganhar na força, nós ganhava por mérito mesmo. Só que o futebol hoje, eu tive um jogo solidário agora, nós arrecadamos bastante alimentação, Marcelo, lá no Palmeirinhas. E nós levamos jogadores que foram campeão de 94 e fizemos um amistoso contra o Palmeirinha. Até nós ganhamos de 4-0, né?
Então, aí o Adriano, que faz parte da imprensa também, me perguntou da várzea. O problema que nós temos na várzea hoje, Lindy, hoje o futebol da várzea traz os jogadores todos de fora. São de Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra, Patrocínio Paulista. E geralmente os jogadores são caros, tem que pagar. Então encarece o campeonato. E o pior de tudo, essa história que nós tivemos de 94, de reunir, de bater um papo, não vai existir. Né? Porque um campeão foi para lá, outro para outra cidade e não se encontra mais. O famoso bicho. Bicho, exatamente. E o principal mesmo, nós estamos tirando o lazer, que é um campeonato promovido pela prefeitura, está promovendo o lazer pessoal de fora, de outra cidade, tirando a oportunidade do pessoal daqui. Então, eu quero trabalhar em cima disso para que a gente tenha um limite, o máximo 2 jogadores. Eu conheço time que tem, dos 20 jogadores, tem 10, 12 jogadores de fora. Então, é meio injusto tirando a oportunidade do pessoal daqui está praticando seu lazer. Profissionalizando, né? Exatamente, e não é isso que nós E a gente tem grandes jogadores, não tem? Tem. Geralmente jogadores ex-profissionais hoje jogam na várzea, né? Nós tivemos vários jogadores, nós tivemos o Washington Fubá, que jogou profissional, o Geia, Tim, nós tivemos vários jogadores que jogou profissional e jogou com nós no Atlético, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa corrigir para promover o campeonato para o pessoal daqui. Não é justo a prefeitura pegar um dinheiro daqui, fazer um campeonato para o pessoal de fora vir aqui usufruir. Né? Só criar uma regra para um time ter no máximo 2 de fora. Exatamente, isso. É isso daí que eu penso. No máximo 2 jogadores de fora. 3 não pode, só 2 só. Isso. Aí você fortalece o campeonato, valoriza o campeonato sem tirar a oportunidade do pessoal daqui. Né? E economiza, né? Economiza, exatamente. Porque o jogador vem de Ribeirão, tem que pagar gasolina, eles querem receber para vir jogar, encarece. E o pessoal da várzea, Marcelo, é tão apaixonado, às vezes eles tiram da família dele para investir ali, comprar uma bola, comprar um uniforme. É muito difícil conseguir patrocínio, né? Consegue, mas não é suficiente, né? Não é suficiente para cobrir. A despesa é grande, é muito grande. Manutenção do time de várzea é caro, né? Eu vejo aí, tem time que gasta mais de R$5.000 por jogo. É muita coisa, né? Dá R$20.000 por mês. Né? Poderia ser direcionado de uma outra maneira, né? Esse valor. No treinamento, isso, né? No preparo. Custeando também, né? Tudo em carne pro churrasco, né? Churrasco. Esse é o principal do futebol, né? Você jogou, você sabe. Depois, Donizete, lá no começo da política, você falou que... Nossa, até esqueci o que eu ia perguntar. Quando você foi... Você imaginava que você ia ser vereador? Não, Quando você se lançou na política? Não. Na política, eu fui bem dizer forçado a entrar na política, por conta sabe? do seu tio. Exatamente. E quando eu entrei, eu percebi, na hora que eu falei, eu sou candidato, eu percebi uma adesão muito grande, que eu tinha um contato muito grande na farmácia, na várzea. E na farmácia, eu tenho aquele trabalho antigo, viu, Marcela, Valéria, aqui também. Lá na minha farmácia, que eu tocava na época, o pessoal ia lá bater um papo do futebol, falar da política. Era um ponto de encontro. Falar da novela, tomar um café, medir uma pressão. Não é esse tipo de farmácia, essas grandes redes, que são vendedores de remédio, né? Nós tínhamos aquele atendimento, o pessoal ia lá, ficava lá meia hora batendo papo. Então, e daí você cria um laço de amizade, de confiança, que deu a chance de eu ser bem votado e me eleger. Né? Foi por aí que eu fiz o trabalho. Nesse tempo todo, quais foram os seus grandes projetos? Marcela, ajuda ele aí a pontuar para a gente os seus grandes projetos nesse trajeto todo da sua vida política. Eu tive muitos projetos importantes. Inclusive, mais uma vez, agradecer o Carlos Evangelista, que tudo isso é que me traz. Ele me traz redondinho, eu analiso. Carlão, vamos fazer, beleza. Tem um que eu acho muito importante, que é a isenção do IPTU para pessoas portadoras de câncer. É um projeto que nós aprovamos em 2014, né, Carol? 2014. Quase 10 anos. Valorizando aí, foi minha, esse projeto foi meu e do Márcio do Flórida, você lembra dele? Marcelo? Que era do Márcio, PT, né? Do PT, isso. Então, esse projeto dá uma isenção a pessoas com câncer. Lógico que tem um critério social, né? Então, que geralmente nessa fase, a pessoa com câncer... Não está trabalhando. Não está trabalhando. Além disso, uma coisa importante, alguém da família tem que ficar ali cuidando, ali, principalmente está na fase terminal. Então, dificulta bastante. Teve também do projeto do Miguel, como é que chama? Miguel Berdu. Aquele senhor que desapareceu. A gente percebeu que o caso do Miguel Berdu, ele tinha Alzheimer, sumiu e ninguém mais encontrou ele. Até hoje não tem notícia dele. Aí nós criamos um projeto de ceder pulseiras com código QR, né? Que a pessoa, por exemplo, a pessoa percebeu que está perdida. Eles veem
a pulseira, acessa ali, tem todas as informações dele, né? Agora, eu estava comentando, Marcelo, um projeto onde eu falo que eu gosto de ser muito justo com as coisas. O pessoal alugava imóveis, barcão, para o município, para o estado. E, geralmente, quando você aluga um imóvel, ele vale 10 mil o aluguel. Quando vai alugar para o estado, vira 20 mil, 30 mil. É um absurdo, né? Sobe muito o preço. E você acredita que eles eram isentos de pagar IPTU? Olha, eles alugavam o prédio para o município ou para o estado e ainda ficavam isentos de IPTU. Nós criamos um projeto retirando esse direito deles. Essa isenção, né? Essa isenção, para que, poxa, tantas pessoas pobres na luta ali, pagam, eles recebendo. Tem um caso de um prédio, não sei se pode citar, que me parece que é 80 mil reais que recebe por mês e não vai pagar IPTU, né? Fica meio injusto, né? Muito. Aí eu estive em Aparecida, Valéria, e eu vi um banheiro lá, achei muito bacana. Dentro do espaço, é um espaço para a família. Por exemplo, então você, seu marido e os seus 2 filhos pequenos. Você entra ali, tem um vaso normal para o adulto e ao lado um vaso pequeno para as crianças. Para criança. Né? Para criança. E ali o lavabo, né? O banheiro, a pia. Então você entra com sua família ali. Está comentando com a Valéria, vamos dar exemplo, que eu vou com minha filha no jogo. A minha filha quer ir no banheiro, e ela é criança. Ela é criança. Ela não entra sozinha. Aí eu vou deixar a criança entrar lá, não sabe como é que está lá. Ou ao contrário, o menino, nem vai levar ela no banheiro masculino também. Como é que não tem opção, né? Então dá uma segurança. Eu achei muito bacana criar esse projeto. Né? E ele foi implantado? Por enquanto a gente está acompanhando, mas vamos começar a exigir que shoppings... Eu acredito que sim. Assim, no shopping eu vi que ele tem o banheiro infantil, que você está falando, né? Separado. A cabininha só, a cabininha. né? Mas eles reformaram todos os banheiros lá. Eu acredito que implantaram o familiar lá. Eu vou até dar uma olhada. Ver se não, o familiar não tem lá. Nem lá naquela parte lá perto das lojas C&A, Marisa lá. É lá mesmo que não... Bom, tudo bem, eu posso não ter visto. É... Ribeirão eu sei que já tem. Ribeirão tem. Ribeirão tem faz tempo. E é uma ótima ideia. Inclusive, em Ribeirão, no Iguatemi, o familiar, ele ainda é dividido... Para várias famílias. Para várias famílias. Então, ninguém vê você trocando o seu filho, entendeu? Isso. Porque a criança fica exposta. Então, ninguém vê. É muito legal também. E esses banheiros seriam, por exemplo, para os estádios, para os shoppings, lugares públicos? Shopping, lugares públicos, né? Porque a gente não pode exigir, por exemplo, um bar ter, né? Um espaço pequeno, aí ficaria inviável, né? Sim. Então, seria o shopping, estádio de futebol, local de shows, né? Teatros, que seja, local assim. Esse projeto eu achei ele muito bacana. O Carlos, mais uma vez, que fez para mim também. Eu passei a ideia para ele, ele implantou. Boa sorte nesse projeto aí. É uma mera adequação também, não é tão difícil. Não, é uma coisa simples, né? Só tem que virar lei para ser cumprida, né? Já é uma lei, agora nós estamos obrigar a fazer isso cumprir. A homologação. Já foi homologado, já. Interessante. Então já está bem adiantadinho. Já está homologado, Bacana. E aquele outro projeto que institui o Programa Municipal de Remédio em Casa, que foi protocolado, ainda não foi votado, deve ser só o ano que vem. Mas fala pra gente sobre ele. Como que você sentiu isso? Foi através do seu trabalho na farmácia, que você viu que as pessoas precisam, não tem como ir até a farmácia municipal buscar os remédios? É exatamente essa questão que nós, devido ao nosso atendimento todo dia lá, Marcelo, a gente chega muitas informações, muitos problemas desse tipo. A pessoa às vezes é acamada, às vezes é obesa demais, não tem condição de se locomover e fica difícil para eles buscar esse medicamento. Então, esse projeto está tramitando na Câmara, se Deus quiser nós vamos conseguir aprovar e a Prefeitura passará a entregar esse medicamento em casa para as pessoas, lógico, comprovando toda essa necessidade para não ficar inviável para a Prefeitura também. É um projeto bacana que vem atender, principalmente as pessoas que têm dificuldade de se locomover, viu, Lívia? Interessante. Bacana. Tem mais algum em vista, assim, que a gente está... Vamos tentar aqui por homologar. Trouxe a colinha. Nós temos vários do autismo, nós temos vários, inclusive nós temos eu e o Marcelo Tis, nós temos a vaga para o autista, né? Parece que no shopping já tem, na Câmara já tem, é um projeto nosso também, da vaga reservado para o autismo. Autismo nós fizemos vários projetos. É que às vezes na hora não lembra. Para pessoas idosas com mobilidade reduzida. Isso. Né? Pessoas com deficiências. Exatamente. É sempre o carro-chefe do projeto. É que, na verdade, o deficiente hoje, ele não é só
aquele cadeirante. Só o físico, né? O deficiente, que a gente está muito forte nessa causa também do autismo. Então, a gente entendeu que os deficientes não são só os cadeirantes, né? E que aquele desenho também já mudou, já vai mudar. Não é mais o desenho de uma cadeira de rodas que será colocado nas ruas. Legal isso aí, porque, né, pega uma maior quantidade de pessoas, né, com essas questões. Então, como que é o seu projeto do autismo? Uma deles é a questão do estacionamento. Agora, tem vários outros, questão de atendimento, de preferência também no atendimento, né? Que, na verdade, como eu falei, a gente tem vários projetos, às vezes não vem na cabeça na hora aqui, que eu não preparei bem para isso, mas são vários, né? Ô, Donizete, como que você vê hoje a parte de locomoção dos carros, das pessoas nas ruas? E qual é o seu ponto de vista em relação à logística toda das nossas ruas e avenidas? Nós temos um problema na nossa cidade, até eu falo muito para as pessoas, quem construiu a Avenida Presidente Vargas foi um cara que teve uma visão muito lá na frente, né? Você viu uma avenida larga. Com espaço no meio e tudo aquilo lá, e foi construído muito lá atrás, ao contrário do centro, né? Você pega o centro, são tudo ruas estreitas, difícil de estacionar, de locomover. Eu acho que a única solução que tem para esse caso é tentar fazer um trabalho que é muito difícil, da pessoa trabalhar perto da sua casa, entendeu? Por exemplo, a pessoa trabalha numa fábrica, ou você trabalha numa fábrica 2, 3 quarteirões, não precisa pegar o carro, pegar a moto. Seria muito bom, né? Seria mais ou menos nesse sentido, uma possibilidade de trabalho. Mas só que é muito difícil acontecer isso, é um trabalho muito complicado. Mas a solução é pouca, né? Não tem muita solução para essa questão devido à estrutura física das nossas ruas. Da nossa rua. Nós não temos uma condição de... O centro não era para ser desse tamanho, né? Ninguém imaginava que ia ficar desse jeito, né? É um bairro antigo. Mas aí que vem, quando eu falo prefeito, é uma visão, né? A Presidente Vargas foi construída há quantos anos? 60 anos atrás, ou mais, né? E já tiveram essa visão de fazer larga. Nós temos avenidas depois, que, por exemplo, a Avenida Demar de Barros, não sei se vocês conhecem. Sim. Não é um problema, ali você vê o fluxo, muito. trava muito. Então, e foi construído bem depois e estreitinho daquele jeito. E ali tem espaço, né? É bem largo ali. Não tem. Para Demar de Barros. Ela poderia ser maior, a avenida, mais larga. Não, ali não tem possibilidade. Que lá não havia na época? Não havia na época, Mas aí vem a questão de desapropriar, fazer o necessário para não acontecer o que acontece. Hoje, o trânsito lá é caótico. Lá chega o horário de pico. Por exemplo, outra coisa, Marcelo... Vai chegar um momento que vai ter que tirar o canteiro central. Exatamente. Aí já vem o risco do atropelamento. Que o canteiro central ele tem o problema de travar um pouquinho de trânsito, mas dá uma segurança maior para o pedestre, né? Que é o principal. Eu moro hoje lá no Zanetti, o horário de pico lá é 6h30, o pessoal levando para a creche indo trabalhar, pega condicionamento de 3, 4 quarteirões lá, né? Poxa. O Daniel Bassi veio falar dessa questão, né? Ele fala. Tem gente de olho já. Então, aí eu levei o pessoal do trânsito lá, de momento não tem nada que possa ser feito. Vai ser feito um pouquinho mais para frente, que é a abertura da avenida lateral que liga lá na rodovia, e no fundo do Zanetti vai ser aberta uma rua que vai cortar. Vai cortar na avenida, vai desafogar um pouco, vai melhorar. Mas de momento nada pode ser feito. Olha como é que é o trânsito, né? Donizete, por que nós não temos até hoje um engenheiro de trânsito na cidade? É uma coisa muito importante ser discutir, exatamente para não acontecer. É para nós administrar os problemas que nós temos hoje e pensar no futuro. Vai construir um bairro, vamos ver o que nós faz aqui para não acontecer esse problema que nós temos hoje, né? O engenheiro de trânsito, eu não sei por que até hoje nenhum prefeito colocou ainda, né? Não existe um setor de inteligência para a mobilidade do trânsito não da existe, cidade, né? Não existe. Existe um único funcionário na prefeitura que monitora todos os semáforos, que é o careta, né? O careta, Se ele sair, não tem mais ninguém. Não tem, é verdade, E a gente está sujeito, porque é uma pessoa humana, Deus de guarda, amanhã fica doente, ou por motivo ou outro não pode trabalhar, aí nós fica despreparado. Aproveitar, eu elogiar muito Careta, é um funcionário muito, você conheceu ele, né, Marcelo? Conheci. Pessoa muito competente, muito preparada, dedicada, conhecimento enorme. É isso. Você está na política faz um tempo já, né? O que mudou de lá para cá, até hoje? A Câmara é mais tranquila hoje em dia? Antigamente havia umas discussões assim boas para melhorar a nossa cidade. O que mudou? O que houve na mudança assim na Câmara,
que cada eleição são um grupo de vereadores, né? Então depende muito desse grupo de vereadores que estão lá. Eu já peguei Câmara de 2005 a 2008, igual comentei, tinha o Dr. Jepe, Dr. Joaquim, Luiz Carlos Fernandes, Walter Gomes, era um pessoal, Marcelo Valim, doutora Graciela, era uma Câmara forte. Né? Não estou falando que hoje não é forte, mas são pessoas de opinião, pessoa que debate muito, né? E era uma Câmara bem forte mesmo, e inclusive tinha as discussões lá que bem acirradas. Esses dois, né? Mas isso é bom, mas né? faz parte, sim. faz parte do processo. Tem, uma certa propriedade. É saudável. Uma discussão não pode ser uma coisa, não precisa ser uma coisa ruim, né? Não. Faz parte do processo, né? Tem que ter, né? Então, e hoje está mais tranquilo lá? É uma Câmara mais tranquila. A passada essa é um pouquinho mais tranquila. A passada, no entanto, essa é mais tranquila ainda. Mas cada um tem o seu estilo de trabalhar, a gente tem de respeitar, né? Você também criou o projeto, um projeto de resolução, né? Acho que há 2 anos, que estabelece o curso de capacitação de vereadores. Exatamente. O que eu percebi é um problema que qualquer pessoa que ganha uma eleição pela primeira vez, pode ser um advogado, engenheiro, inteligência que ele for, ele tem dificuldade. Claro. Até se adaptar, conhecer. Então, através da ideia do Carlos, nós criamos esse projeto de captação, de capacidade dos vereadores, preparando eles para o mandato, através de informações, dos projetos, de lei orgânica, tudo isso nós passamos para eles. Né? Lógico que é opcional, ninguém é obrigado a fazer. Mas daí contribui muito. Igual eu falei, qualquer pessoa que chegar lá hoje, né, ele vai ter dificuldade, Marcelo. Os primeiros 6 meses, 1 ano, aí com o tempo ele vai pegando o caminho, mas no começo é difícil. Porque são muitas regras, né? Ele desconhece a parte burocrática, administrativa, o funcionamento da Câmara, né? Exatamente. E também a questão do código de ética da Câmara, muitos desconhecem, leva tempo para adquirir um conhecimento ali. É a questão, por exemplo, olha, falando de código de ética, olha como é que o conhecimento não é profundo de todos, né? Tivemos o caso que deu tapa no rosto do rapaz lá, o Vergara, né? Teve aquele caso lá, ele foi punido pela Câmara e não era para ser punido. Inclusive, a Câmara teve até de reembolsar ele pela suspensão de 3 meses que ele ganhou na Justiça. Então, para você ver como é que a gente precisa aprofundar mais, conhecer mais. As leis, né? E ali, Valéria, você pode ficar lá 50 anos que você vai aprender. Ali é complicado. Imagina lá em cima, hein, como é que funciona, né? Pois é. Falando lá em cima, você já saiu candidato a deputado. Foi sim. Na primeira eleição, fui eleito com 2.900 votos, né? Na segunda, eu continuei no PMN e tive 3.100 votos, né? E não me elegi porque o partido não atingiu o quociente eleitoral. Aí, mais uma vez, Gilberto veio e me convenceu de sair deputado. Na época, eu tive quase 12 mil votos, sem recurso nenhum. Foi considerado uma grande campanha pelo partido pequeno, sem estrutura alguma, né? Nós tivemos condição, Marcelo, nem de panfletar a cidade, você tem noção. Que uma campanha para deputado é cara, né? E se você não tiver um recurso, fica difícil. Tem que fazer para a região, fica inviável. Hoje eu não sairia. Né? Por isso que eu falo da experiência que a gente vem pegando no dia a dia. Né? Que a eleição para deputado é bem forte em todo sentido. Parte financeira, né? E a disputa que muito acirrada. O trabalho é muito forte, né? É um trabalho muito forte. Divulgar e fazer a campanha. E nessas próximas eleições, você se candidata novamente para vereador? A política ela é engraçada, né, Marcela, Valéria e Oline? Parece que a gente vicia nisso daqui, né? Não tenho dúvida. E o que mais me fortalece de continuar essa luta, sair candidato, eu estando ali, eu consigo ajudar as pessoas. Porque tem pessoas, se eu posso contar, pessoas, apareceu mulher com útero para fora lá, faz um ano esperando, sabe? Então a gente vai, né, entra na defensoria, nós vai atrás até conseguir, é um direito da pessoa. Então, o que mais me gratifica é esse atendimento. Eu gosto muito desse atendimento. Estou lá todos os dias. Todo dia eu vou na Câmara. Atendo mais de 20, 30. Chegamos a atender 38 pessoas num dia. E nós pegamos 80% dos casos, Marcelo, são casos de saúde. São pessoas com questão de saúde. E que a pessoa mais simples, ela não sabe o direito dela, ela não sabe onde socorrer, né? E a gente, como está ligado à saúde, é muito procurado nessa questão. E a gente procura encaminhar dentro da legalidade, tentar ajudar. Né? Eu gosto de lembrar que o Donizete, na época da pandemia, alguns vereadores queriam parar, né, e ficar em casa, em recesso, como todas
as funções, as Como outras todo profissões. Porém, eu acredito e eu defendo que vereador é linha de frente. Exatamente. Assim como enfermeiros e médicos, O né? policial, Porque eles que vão é. decidir os recursos. É. Então, o vereador não tinha que ficar em casa. E ficaram? Não ficaram. O Donizete foi um que foi contra. É. E ele atendia na calçada da Câmara as pessoas que o procuravam. Ele não deixou de Ambiente atender. aberto, né? Isso. O Zé Guilherme também, o Carlos Evangelista também atendia. Isso que ele falou, né? Os funcionários, os meninos que trabalham com eles, assessores, pegaram o jeito dele também. Cristina. E esse é o papel, acho que, do vereador, né? Estar perto do povo. Então, ele não se amedrontou com a pandemia, mesmo sabendo, correndo risco, colocando a família em risco. Eu vi que ele cumpriu bem o papel dele. Eu admiro muito isso. Obrigado, Marcela. Daí a gente fica muito feliz. Eu acho que, como você falou, nós somos linha de frente, né? E a população, naquele momento, precisava de nós. Imagina, inclusive, um erro, na minha opinião, no governo federal, estadual e municipal. Nós tivemos um erro muito grande na pandemia, Marcela. Nós tivemos um problema de isolar todo mundo, não atender. Por exemplo, eu vi pessoa com problema oncológico ficou 2 anos sem tratamento. Então, o que aconteceu? Lógico, a Covid, a gente não podia descuidar, pelo amor de Deus, que a gente sabe a gravidade foi, tá? Atender, acompanhar, mas não poderia deixar casos graves oncológicos parados também, que ficou 1 ano, 2 anos. E muitas pessoas se agravaram com esse problema e vieram a óbito também. Então, foi um erro muito grande, tanto no governo federal, estadual e municipal. Até eu lembro também que ele era a favor da reabertura das igrejas e ninguém entendia. Mas é porque chegava muito a você, né? As pessoas ali no balcão da farmácia que estavam entrando em processo de depressão, né? A Covid foi muito... deixou uma sequela muito grande. E às vezes uma pessoa com depressão, parte emocional atacada, ele vai qualquer religião que seja, não tem favor de uma religião ou outra, qualquer religião, ele vai lá, ouve a pessoa, controla ela, escuta ajuda a palavra, ela, escuta a palavra, isso ajuda ela. Comigo. Ajuda, e muito, você passou por isso, então você sabe como é que funciona. Então, essa palavra aí, tirar por quê? Toma os cuidados necessários, tudo, vai lá ouvir o padre, o pastor, onde quer que seja, e eu defendi muito essa questão, sim, de abrir as igrejas, né? Principalmente naquele momento. A política ela é muito complicada, né? O jogo é muito pesado, né? Muito então pesado. A gente fica... fica meio à mercê. Difícil. E essa questão do pessoal te procurar porque eles estão doentes e tal, isso mexeu com você um tempo? Ou você sempre lidou com isso tranquilamente? De ver o pessoal doente, assim? Eu comecei em farmácia com o São Manuel Custódio da Silveira, depois fui trabalhar com o São Marcial Borges Freitas com 11 anos de idade. 11 anos eu já lavava vidro lá na farmácia. E hoje você tem 30, né? Então 30, não faz muito tempo. Só 30 mais 30, 61 anos, e eu trabalhei esse tempo todo, desde os 11 anos, em farmácia, né? Então eu acostumei com esse problema. Já peguei casos lá, muito graves lá. Então esse problema que aparece no nosso dia a dia, a gente tem costume, já um conhecimento, tem uma tranquilidade de acompanhar. Mas você vê cada pessoa lá que aparece com problema de câncer... mostra as fotos, que é um absurdo. Como é que o poder público não dá uma atenção rápida para esses casos? Que eu falo muito, Marcela, quando você está com uma coceirinha aqui no braço, outra coisa, você aguarda lá um mês, não tem problema. Uma pessoa, o problema oncológico, com dor, um infartado. Aí eu vejo casos de pessoas no Álvaro Azul, que eu sou muito procurado nessa questão também, 3, 4, 5 dias infartado no pronto-socorro. Não que lá não tenha o suporte de tratamento, mas... É tão engraçado aí, se você pegar uma pessoa, ele infartou, ele foi lá no pronto-socorro, ele foi atendido rapidinho, levou para a Santa Casa ou para o hospital, onde for, ele vier a falecer, a família conforma um pouquinho mais. Porque ele teve atendimento. Teve atendimento. Agora, ele chega lá, ele fica 3, 4 dias, mesmo dentro do atendimento, ele vem a falecer, automaticamente a família é mais difícil. Ele já acha que poderia ter sido evitado, né? Então, essas coisas a gente trabalha muito esse lado aí emocional. E, igual a Naca falou, a Covid deixou muita sequela, né? A questão de diabetes, problema de rins, trombose. Não, depois da Covid, agravou muitos casos. Inclusive, eu li uma pesquisa, aumentou em 150%, é muita coisa. Os casos de AVC. Olha que absurdo, 150%, é muita coisa. Em jovens também, crianças também. E jovens. Então, o negócio foi assustador. Acho que o governo não soube lidar nessa situação em todo sentido. Né? Pegou todos nós de surpresa. Né? Era uma coisa... Que tinha que ter uma estratégia muito eficiente, né? Para poder atender todo esse desconhecido que
É que no começo o pessoal achava, não, vai passar, é coisa assim, e foi levando, quando viu o trem, foi agravando, né? Sim. Então, acho que faltou ter mais firmeza nas decisões, né? Falando, vamos errar por excesso, mas não vão deixar acontecer. Principalmente lá em cima, né? Porque eles estão preparados para isso, exatamente. Né? E, assim, eles ganham, foram eleitos para isso. Exatamente. Então, eles têm recursos para tomar decisões, né, Marcela? E contratar especialistas, técnicos, né? Pessoas gabaritadas para decidir por nós. Mas aí que vem o problema que eu acho ruim da política. Então, de um lado, você pode ver que está sempre um contra o outro, né? Sempre. Se um pensa de um jeito, o outro ao contrário. Então, essa vaidade da política, o interesse da política atrapalha. Atrapalha muito. Todo mundo... Está todos no mesmo barco, né? Isso nunca vai acontecer. Né? Os dois unir não vai. Daí 1000 anos atrás era assim, o ser humano era assim, e vai continuar sendo assim. Pelo menos mais 1000. Pelo menos mais 1000, é verdade. Então, é a questão. O nosso prefeito hoje, o Alexandre, no seu ponto de vista, ele está fazendo um bom governo? Uma boa administração? Eu vou contar do Alexandre. O Alexandre teve o primeiro mandato, né? E, na minha opinião, foi muito bem, né? Depois teve a questão do partido, o Sidney Rocha saiu, perdeu para o Gilson. Mas, igual eu falei, eu gosto de ser muito justo. Eu acho o Alexandre um dos maiores gestores que Franca já teve. Um dos maiores gestores. Ele peca muito o lado político, Marcelo. Às vezes, e a política tem um lado político que faz parte. Faz parte. E tem essa dificuldade. Mas como gestor, tem erros e acertos, que é normal. Eu comento muito, Valéria, a gente comandar a casa da gente, são 4, 5 pessoas, não é fácil, né? Não é fácil, Marcelo? A casa da gente, imagina uma cidade dessa, né? Sim. Então, mas na minha opinião, o Alexandre faz um grande trabalho, ele tem uma visão muito boa, detalhe. E vai ter erros e acertos, porque é um ser humano e vai acontecer, né? E vamos aguardar o que acontece ano que vem, né? Nessa época da pandemia que fechou tudo, vocês pelo menos tentaram se unir um pouco para ver o que iriam fazer, o que queriam mudar? É que, na verdade, o vereador nessas questões, ele não tinha força, né? Na verdade, vinha do Estado, né? Às vezes o Estado aplicava um decreto lá e o município era obrigado a cumprir, não tinha como você fugir. Então, ele dependia muito do Estado. Para você ter noção, tanto que eles tomou decisões erradas, que o Dória, que era um homem muito forte dentro da política, um nome, possibilidade de até ser presidente, né? E chegou no fim devido a essas atitudes dele, de fechar o comércio. Os lockdown. Hoje ele sumiu da política, ele perdeu aquela credibilidade. Que eu achava assim, o meu pensamento, não sei se eu estou certo, se alguém pensar ao contrário, eu respeito. Por exemplo, restaurante, nós não podemos parar de trabalhar, né? Não podemos, daí é sagrado. Se a pessoa não trabalhar, como é que vai pagar o aluguel do comércio dele? Como é que vai pagar o funcionário dele? Ele vai dispensar? Limita. Chega um restaurante, você tem 40 mesas aí, você vai trabalhar só com 20 espaçados, com os cuidados, deixa todo mundo trabalhar. Foi um outro erro que eles fizeram também. E de trabalhar, olha como é que é essa doença. Chamam imunidade de rebanho, né? Quanto mais rápido as pessoas contaminar, mais rápido ia passar. Só que não podia ser de uma vez que não tinha uma estrutura para atender. Então, tinha que ter esse jogo de cintura que eles não tiveram. Né? Tinha que deixar todo mundo pegar um pouquinho, né? Exatamente. É isso mesmo. Ter um contato, só que nós temos condição de atender X. O vírus, né? Exatamente. Para criar uma imunidade. Esse vírus, meu conhecimento que eu acompanho, ele, com o tempo, sem a vacina também ia criar uma resistência, como vai criando. É normal. Só que a vacina foi a salvação naquele momento, pelo grau... Pelo menos psicologicamente, sim, né? Porque a gente ainda tinha dúvidas em relação à eficácia, né? Tinha um medo das pessoas, né? E com muito razão, rápido, né? Porque quando você preocupa, não é com você só, você tem seu filho, seu pai, sua mãe, né? É complicado. Muitas famílias nem... Muitas famílias. Mas assim, a questão da minha pergunta, eu sei que as ordens vêm lá de cima, no caso da pandemia, mas você fez uma coisa diferente. Você pegou e fez do seu jeito alguma coisa para ajudar. Isso. Vocês se juntaram, falando assim, alguém falou assim, vamos fazer mais isso, aquilo, por fora, igual você fez? Não, foi uma decisão minha, pessoal mesmo, né? Que eu percebi que a população precisava da gente, né? E foi proibido de atendimento dentro da Câmara, né? Só os vereadores podiam entrar lá. O que eu fazia? O pessoal ia me procurar, eu saía do meu gabinete, junto com o Zé Guilherme, o Carlos, nós descia lá, via qual que é o problema e tentava amenizar. Lá pro lado de fora. Lado de fora, com os cuidados de máscara, álcool gel, tudo. Mas nós tínhamos esse contato com as pessoas, que as pessoas, igual a Marcelo, foi muito bem que você falou.
nós somos linha de frente. Nós precisamos... Ué, essas pessoas vão pedir socorro para quem? Para quem? Para quem? Então, nós tinha que estar ali, né? Às vezes falta um medicamento, uma família com o pai e a mãe internado. Foi um momento muito difícil nós passando no nosso país, né, Marcela? A união que eu lembro foi quando vocês reuniram todos os vereadores, entidades, e convocaram os deputados, os nossos deputados eleitos, né? Isso. Para cobrar uma postura deles diante da falta de leitos na nossa cidade. Exato, foi. Isso daí aconteceu porque era um momento difícil, né? Não tinham leitos suficientes, não tinha recursos financeiros, Santa Casa não tinha esse recurso, e trabalhou com os deputados para buscar mais leitos, principalmente de UTI, que era o caso, Isso, né? Porque o problema maior da Covid não foi questão de medicar, é quando entubava, aí precisava UTI, e era um uso da UTI muito longo prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí não tem uma estrutura, né? Tanto é que São Paulo construiu os hospitais, a Unimed construiu aqui os hospitais de campanha, né? Para poder ajudar. Mas foi um momento muito difícil, né? Passando, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente da Unimed, né? Dr. Daniel Bass. Aber. O Aber. Daniel Aber, Daniel Aber. E ele falou muito bem sobre essa... Eles tiveram que criar uma estratégia muito rápida, né? Tinha que pensar rápido, porque já estava virando uma bola de neve. Esses atendimentos já não tinha mais leitos e tal. Então, o movimento de pensar rápido, de tomar uma decisão no momento, né, de uma situação assim, crítica, que nos surpreendeu, né? Tinha que ser feito, né? E nós tivemos essa questão também dos leitos pro lado de fora, das barracas, tudo também na rua. E isso salvou muitas vidas, né? Salvou muitas vidas. Eu acho que quem comanda o político, o administrador de um hospital, ele tem que ter coragem. Coragem. Ele tem que ter coragem. Se não tiver coragem, se fizer ideia errada, não sei. Ele tem de analisar o que tem que ser feito, tomar coragem e fazer. Né? Mesmo se amanhã não deu certo, mas pelo menos ele tomou atitude. Tomou uma atitude. Que foi um momento difícil, não tinha estrutura nenhuma, não é só Franca, é no Brasil todo, né? Sim. Perdeu. Mas que eu falei, a pessoa tem que ter coragem, vamos fazer isso e vamos pegar firme, né? Eu acho que é por aí. Né? Mas aí você pega a política, eu volto a dizer, por exemplo, tinha um lado defendia o uso da azitromicina, não sei o quê, o outro lado contra. Se fosse sempre um contra, sabe? Eu mexi com farmácia há muito tempo. Eu acho que a azitromicina, o ivermectina salvou muita vida. Sério? E eu, na minha opinião, eu respeito quem pensa o contrário. Mas eu acompanhava casos. Eu tive o caso de uma mulher, que ela... até cito o nome dela, dona do Verona, Autopeça Verona. Ela, muito ruim da Covid. O médico falou, não, vai para casa, toma só paracetamol, aguarda lá. E ela só piorando. Ela falou, dona Zé, como é que eu faço? Aí eu consegui arrumar a azitromicina para ela, ela tomou no dia, melhorou. Foi coincidência? Pode ter sido. Eu tomei azitromicina. Mas eu saí do hospital já com remédio. Isso. Né? E tem médico que não mandava nada, prescrevido já. Aquele prescrito. Prednisolona, né? Bem criticado, não. O Anitta? Como é que chama? Usado é para... o nome que o Bolsonaro mais falou, Cloroquina. Hidroxicloroquina. Tomei também, mas medicada. Assim, eu saí do hospital prescrito, já me deram a caixa. Aí você tá com Covid, eu peguei na época que o Covid era mais forte. Você tem outra opção? Tem que tomar. Você sabe se vai morrer? Não. Aí vão tocar... Aí sabe o que acontece que eu acho engraçado? O povo toma corotinho, mas tem medo de uma cloroquina, não é? Você toma qualquer coisa lá, de porcaria, em boteca, em bar, que vai, você não sabe nem o que tá colocando ali, mas... Na hora que o remédio que pode salvar sua vida, você não tem opção ali, gente. Ou então você fica sofrendo todas as sequelas. Não, e o principal aí, Marcela, que ele jamais vai te fazer mal. Exato. Ele pode não te curar, mas não vai te prejudicar. Daí eu acompanho. Tomar azitromicina vai te prejudicar? Quando? Um antibiótico. Então por que o pessoal falava que ia prejudicar? Qual que era? É o lado político, né? Lado político. Imagina... Ideológico. Isso. A cloroquina que eles falaram muito, né? Tipo assim, cloroquina, azitromicina, mas vamos dar exemplo, o Bolsonaro bateu muito do hidroxicloroquina. Vamos supor que esse remédio dá certo, salva todo mundo aí. Olha a moral que ele ia pegar. Salvador da nação. Né? Aí o pessoal até torcia, olha que absurdo chega, para não dar certo. Olha, não, a política é suja por causa disso.
Às vezes a pessoa tem um negócio bom e torce contra para não dar certo. O outro lado não quer que dá certo não quer porque que é dá o outro certo. lado. É, Só a isso. ideologia Mesmo havendo morte. cega a pessoa. Ela É. não quer ouvir nem os fundamentos de um médico. Por que aquilo ele pode fazer bem? Não, porque ele acredita que está errado, porque simplesmente foi um outro partido que falou. Exatamente, Eu acho que o médico ele devia ter autonomia nesse momento. Ó, só examinar o paciente, você é médico. Aí, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Por quê? Ele é médico, ele está preparado para aquilo, né? Eu quero receitar azitromicina, beleza. Não quero receitar, problema... É igual a vacina, né? Eu falava assim, gente, não pode ser obrigatório, porque cada pessoa tem uma consequência da vacina. Eu, por exemplo, eu tenho problema de imunidade. E a recomendação do próprio governo era de que o médico tivesse que dar um laudo para poder tomar a vacina, para quem tem autoimune, doença autoimune. Nenhum médico ia dar, porque ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe como está a sua imunidade, ela pode descontrolar. E eu tive que tomar uma vacina grávida. Deu meia hora, eu cheguei em casa, eu comecei a passar mal. Então, a gente não pode exigir, porque cada um tem um organismo. Tinham pessoas muito debilitadas, com problemas de câncer, para tomar uma vacina forte dessa que a gente não sabia as consequências. O problema maior da vacina aí, Marcela, foi o seguinte, a vacina salvou muita vida, e vocês podem acreditar, salvou muita vida, sim. O problema da vacina é que não teve o tempo necessário para fazer o acompanhamento. A vacina é 2, 3 anos. E naquele momento precisava ser rápido também. Era um risco que estava correndo. Nós estávamos tomando uma vacina que salvou vida, mas podia não acontecer. Mas podia para algum grupo fazer mal. E a gente não sabia quem era esse grupo. Exatamente. Enfim, todos caíram no mesmo buraco. E salvaram-se todos. E foi bom, né? A vacina foi uma estratégia muito rápida. Importante, E que nós depositávamos toda a esperança nela, né? Todo mundo queria se vacinar. É verdade. Bom, pessoal, a gente está aqui com o Politicou, que é um quadro do Dialetou, e hoje nós estamos com a Marcela novamente aqui, que é a nossa anfitriã, que está trazendo a cada semana um convidado da política, estando ou não no poder, né Marcela? E começamos pelos vereadores, né? É bem legal a gente explicar isso, Val. Sim. Que não são apenas vereadores e prefeitos que nós vamos convidar aqui. Talvez pessoas que já tenham ocupado cargos, né? Porém, nós traremos pessoas que têm o conhecimento, né? Que ocuparam algum cargo, porque nós estamos aqui para aprender, né? E a nossa intenção não é fazer campanha política, nem partidária, nem de candidatos. É entender a política, como que ela funciona em Franca. É verdade. Inclusive, Marcela, você podia novamente falar, que nós falamos acho que no primeiro programa, né? Sobre o que é o vereador, o que ele faz, quanto tempo ele fica no poder, quem elege ele, enfim... Fala um pouquinho sobre o cargo de vereador. O cargo de vereador ele é votado a cada 4 anos nas eleições municipais, junto com o cargo de prefeito. Tá? Qualquer cidadão que tenha o título de eleitor no município, ele pode se candidatar, desde que ele tenha a idade mínima. Tem também umas questões dele eleitorais, assim, que tem que apresentar certidões negativas, mas essa é uma parte mais burocrática. Certo, mas assim, a grosso modo, qualquer pessoa pode. Se filia a um partido, porque você tem que estar filiado a um partido, e aí o partido vai fazer uma chapa de vereadores que vai concorrer à eleição. Os mais votados vão compor a Câmara Municipal. Em Franca, nós temos 15 vereadores. E o ano que vem teremos uma eleição municipal, em outubro, que serão eleitos 15 vereadores. Alguns são reeleitos, como o caso do Donizete, e alguns são de primeira viagem. Né? O vereador, ele não demanda recursos, ele não pode destinar recursos diretamente. Então, quando o vereador promete que vai construir alguma coisa, a grosso modo, ele está mentindo para a população. Né? Exatamente, Marcela. Porque ele pode orientar, ele pode indicar ao prefeito, mas ele mesmo ele não pode construir. Ele auxilia, ele fiscaliza. Ele só legisla, né? Legisla. Ele não é executivo. E fiscaliza. Eu acho que o maior papel do vereador é realmente fiscalizar, né? Tá de olho em tudo. Por isso, muitos são dos seus próprios bairros, né? Bem espalhados. E a gente tem quase 400 mil habitantes e muitos bairros. Nem sei quantos bairros nós temos hoje em Franca. Acho que é um número que quase ninguém nem sabe, né? Mas, não sei. Mas, então, o papel realmente do vereador é estar ao lado
de nós, Isso, da população, representando a população. e chegando ao prefeito ou aos que estão ajudando o prefeito ali, secretariado, né? A gente está falando uma linguagem bem simples. Levando a eles pessoa as entender. demandas da população, né? Exatamente. Ah, então é isso. Na ficou bem verdade, entendido. Valéria, a função do vereador é isso mesmo, é legislar, né, e fiscalizar. Esse é o principal dos vereadores. Mas, além disso, você tem as indicações, acompanhamento, atendimento ao público. Sim. Às vezes parece pessoa que, por exemplo, me procuraram muitas vezes, a pessoa tem um bueiro na porta da casa dele, está chovendo, está entrando água dentro da casa dele. Ele né? Aí a gente relata pra aciona o você. pessoal responsável, precisa desentupir o bueiro, está entrando água lá na casa da mulher. Né? É mais ou menos esse tipo. Algumas situações que procura o vereador também. Mas a principal função é legislar e fiscalizar. Por exemplo, igual ele falou, eu fui em Aparecida do Norte, vi uma necessidade que Franca não tinha e eu poderia levar para minha cidade. Sim. Então, eu acho que o Esses vereador olhares, é a nossa né? anteninha. É o representante, né? Interessante. Você veio falar também de uma coisa que o pessoal precisa saber mais dos direitos, né? De quem tem os direitos. Aí, pessoal de casa, a gente tem um quadro que chama Tem o Direito Doutor. Então, nas segundas-feiras, a gente tem um advogado na nossa frente, um profissional daqui, eu e a Valéria, que é tipo a voz do povo. Então, quem tem câncer, quem tá com problema para aposentar, a gente tá batendo muito na tecla também do pessoal com autismo. Então, tem um movimento muito forte em Batatais. Que lá eles têm um grupo muito forte de mães atípicas, né, que fala. Então eles estão começando a colocar um cordão na pessoa para que identificar. Então elas já têm preferência nas lotéricas, nos lugares assim, entendeu? Então já é um cordão que está identificando ali. E a gente é bom espalhar essa palavra para todo mundo saber que, tipo assim, se ela tá com o cordão é porque ela é mãe, tal, ou tem pai alguma deficiência. de filho autista. E fica então, opcional, ninguém é obrigado. Às vezes tem criança que pode não gostar, não usar, ou a mãe não quer usar, né? Fica opcional. Mas você falou um ponto importante aí, Line, que é a questão do... Às vezes as pessoas não conhecem os direitos deles. Nós temos a obrigação... A maioria, Nós temos nossas obrigações de pagar imposto, IPTU. Eu falo muito assim, Marcelo, nós levantamos de manhã, você usa água, já pagou ICMS, paga o imposto. Usou uma pasta de dente, tudo você vai usar o dia inteirinho pagando imposto. Aí na hora que diz seu direito, você tem de exigir. E eu faço muito lá, Marcelo, então eu encaminho muito para o Ministério Público. Não atendeu, eu encaminho para o Ministério Público. Aí passa um pouquinho e está resolvido o problema. Tá? Então, acho que quando tem direito, você tem de exigir. Você não tem a obrigação sua de pagar IPTU, IPVA, né? Temos nossas responsabilidades de pagar imposto e temos nosso direito. E o nosso direito tem de exigir, sim. Eu acredito que tinha que ter uma matéria na grade curricular. Eu ia falar isso agora. O ensino fundamental para a criança aprender o mínimo, aprender as funções dos nossos representantes, direitos um de política, do consumidor, do direito de jurídico. Básico, coisa básica, né? Deveria, mas eu acho que lá em cima eles não têm muito interesse. Só aproveitando isso, Marcelo, o Carlos está fazendo isso já. Ah, é? Câmara. O Carlos é o intelectual lá, que ele já traz escola, né, Carlos? Através da escola do Traz legislativo. a escola, traz os meninos da escola, aí o vereador vai lá, faz palestra para eles. Então, acho que por enquanto assim já está bom, Já né? tá Já é um pode começo, ser uma né? grade curricular. É um começo, Pode ser né? pelo menos umas orientações a cada Já desperta o interesse. cada ano, né? Exatamente isso daí que falava. Você desperta o interesse de ter Tem esse a lei momento. do vereador Mirim. Vereador Mirim também. O vereador Mirim. Como que é o vereador Mirim? Como ele atua? Vai criar um grupo, né, Carlos? Só para tirar a dúvida, que o Carlos me lembra melhor. É um grupo de 15 meninos e vão... Vão na Câmara, fazem papel de vereador, uma sessão simulada. Certo. Apresenta o projeto, debate, tem votação. Isso. Ele faz simula uma reunião, isso. como se ele fosse um vereador como vereador. mesmo. Aí ele é o presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Isso já acontece? Já acontece. Já acontece. Já É através do Carlos também. O Carlos podia ser Ele vereador. movimenta muito. Isso daí Aí ele ia ser o Tá no Carlos. caminho. Ele ia ser o Carlos do Donizete. Carlos do Donizete. Vamos eleger o Carlos do Donizete. falar em questão da brincadeira aqui dele ser vereador e tal, quando você foi a primeira vez, qual que foi a sua dificuldade? Igual você falou que às vezes o pessoal chega um pouco cru lá, por mais que é formado e tal. Naquela época, quais foram as suas Uma dificuldades? das coisas mais difíceis que eu acho que o vereador vai enfrentar ali é a pressão. Tem uma pressão muito grande. Por exemplo, às vezes apresenta um projeto, Dini, e tem um grupo que quer que vote de um jeito, outro grupo do outro. Isso daí eu assimilei bem, por quê? Porque eu mexi muito tempo na Várzea. Junto que você está comentando do seu tio, né, o Reinaldo, foi um amigo meu.
E na Várzea tinha uma pressão muito grande, Marcelo. Nós enfrentava jogo lá, tinha pessoa até armada lá. O Lívio comentou comigo. Então, essa pressão, para mim, foi tranquila. Tirou de letra. Tirei de letra, é. Agora é o conhecimento do dia a dia, daí você adquire com o tempo. Igual eu falei, não adianta ser um médico, um advogado, formado não sei o quê, for lá, ele vai ter dificuldade. Ele vai ter muita coisa para entender, né? É que você está lidando com o ser humano, ali você tem que ter sensibilidade, ter jogo de cintura, é muito complicado. Então, a dificuldade maior é essa daí. Agora, o pior é a pressão, que eu percebo muitos vereadores, né, quando tem uma votação, às vezes ele tem que ter vontade de votar de um jeito, ele cede por causa da pressão. Isso não pode acontecer, né? Eu já peguei Câmara lá lotada, né, os caras pressionando, falando, não, meu voto é assim, acabou. Não Aquela muda. votação polêmica, que inclusive você foi contra, você era a favor de exigir o impacto de vizinhança do Centro Pop. Foi, né? Isso, Mas perdeu, né? Foi, isso daí foi... eu acho o seguinte, acho que o Centro Pop tem um lado do trabalho deles, a gente não discute, precisa ter bacana, tem de atender esse pessoal mesmo, mas só que nós temos de ajudar eles, moradores de rua, sem prejudicar ninguém, né? Então, aconteceu com o pessoal do Vila Formosa. Começou o pessoal a frequentar ali, eles roubam a necessidade ali, tudo. O morador dali mesmo não pôde mais fazer sua caminhada. Então, o que eu fiz? Vamos proteger eles, vamos criar um projeto para que se instale o Centro Pop ali, teria que ter a anuência dos moradores de volta. É lógico que não ia ter. Foi uma forma que eu tentei bloquear isso daí. Porque o Centro Pop, Marcelo, tem um lado bom, mas tem um problema muito grande. Você acredita que os moradores de rua, de outras cidades, vêm tudo para cá por causa do Centro Pop? É porque é gostoso, né? Chega lá, tem a comidinha, o banho e tal, sai para a rua, aí recebe R$600 por mês. Aí o pessoal daqui ajuda. Não tem obrigação. Não tem obrigação nenhuma, não tem responsabilidade. Então, o Centro Pop teve esse lado de trazer. Eu tentei, eu, a Lurdinha, o Marcelo Tide, acho que foi nós três, não lembro se mais, nós tentou criar esse projeto, nós perdemos por um voto, né? Nós teríamos evitado esse problema lá no pessoal da Vila Formosa, que hoje são muito prejudicados. O que é esse Centro Pop, Marcela? Centro Pop, ele é da prefeitura, atendido pela Secretaria de Assistência Social e ele atende moradores de rua. É uma casa? É uma casa onde eles dão café da manhã, alimentação para esses moradores e tem algumas atividades também, né? A ideia é ressocializar eles, porque eles fugiram, eles estão à margem da sociedade. Então, é ressocializá-los para depois que eles possam buscar um trabalho digno e estabelecer moradia novamente. Mas o resultado disso é bem pequeno. Imagino. Que na verdade, né, Marcela, é um projeto para atender os moradores de rua de Franca, né? Aí vieram outros. Atraiu muito, aí não tem uma estrutura para atender, aí encareceu, né? dificultou, né? Hoje eles têm atendimento, Marcela acompanha de médico, dentista lá, alimentação, banho, roupa, roupa, eles têm tudo. Tem mais que a gente. Se for ver, o trabalhador às vezes não tem isso. Não tem isso. Eu acho que eles merecem toda a atenção, mas o trabalhador às vezes precisa de um dentista e tem dificuldade. Lá tem para eles na hora. E você teria uma outra ideia? O que fazermos com esses moradores de rua, já que é um problema muito sério nosso? Alguns vindo de fora? É um problema crônico que tem na nossa cidade. Eu fui em Brasília, eu vi lá em Brasília, perto dos ministérios lá, tudo cheio de morador de rua, com barraca, tudo, em Brasília, São Paulo. Todo lugar tem. Eu fui em Maringá, que é uma das cidades mais... Desenvolvida? Tem também. Só que nós tínhamos que fazer um trabalho... em primeiro lugar, cuidar dos moradores de rua da nossa cidade, fazer um trabalho de devolver essas pessoas para a sua cidade. Para suas famílias. Para a família, de fora. De fora. Você não é daqui, você não quer ir embora, põe dentro de uma van, põe dentro de um 11, paga a passagem e dá a condição dele voltar. É um negócio que nós podemos amenizar um problema, um pouco. Porque o morador de rua, Valéria, ele tem um problema seguinte, às vezes, eu conheço morador de rua que tem o pai e a mãe, tem a casa dele limpinha para morar, uma cama para dormir, para almoçar e jantar, e não, ele quer ficar na rua. Aí como é que você faz com uma pessoa dessa? Você não tem como você ajudar ela. Ela não quer, né? Então, mas só que merece toda a atenção. Eu falo muito, Marcela, que lá tem muito bandido, tem mesmo, tem muito bandido, ladrão, tem, mas tem pessoa que realmente precisa mesmo, não tem onde morar, não tem uma família, então precisa de uma atenção. E nós precisamos selecionar, dar valor naqueles que precisa e que merece o atendimento, não favorecer a bandido, né?
Mas o primeiro trabalho é devolver as pessoas para a sua cidade de origem. Sim, fazer uma né? triagem dessas pessoas, né? Isso. Popularmente, puxar a capivara deles, né? Exatamente. Às vezes tem pessoas que têm até mandado de prisão. Sim, né? Já presenciei situações de abusadores. Exatamente. Que estavam dentro do abrigo provisório. Não acontece, é verdade. E o que a prefeitura fez? Não, foi lá e ainda pagou uma passagem para ele voltar para a cidade dele. Nesse centro pop, eles podem dormir lá também? Dorme, para dormir. E olha como é que é, eles têm tudo lá. Marcelo já acompanhou quando você estava na prefeitura, Marcelo? O centro pop é aqui, tem toda a condição para ele dormir, tudo. Sabe o que eles fazem? Montam um barraco aqui. Na calçada. Porque tem horário para chegar. E não pode pôr a mão na barraca deles. Existe Aonde fica hoje esse centro pop? Vila Formosa, está no Vila Formosa ainda. Na avenida? Não. É paralela à avenida. Sei. O ranchão, sabe onde é? O ranchão é atrás do ranchão, né? Sabe o ranchão, o Zebu hoje, né? Então, é ali atrás, mesmo. Atrás. Ali foi a Delegacia da Mulher, não foi? Não, lá era antes. O Centro Pop era lá e mudou para o Vila Formosa. Entendi. Mas o que é esse lance de colocar a barraca? Eles têm um toque de recolher? Tem um horário para chegar. E aí eles não querem cumprir esse horário. Não quer disciplina. Eles não quer ficar usando droga a noite inteira. Porque lá dentro eles não podem beber, não podem mexer com droga. Ali na barraca eles podem. E até trafica, às vezes. Com certeza. Sim. Também. E não pode pôr a mão. E construíram ali, próximo ao McDonald's, ali na descida da Major Nicásio, foi muito bem projetado aqueles viadutos ali, né? Que facilitou todo o travamento do trânsito. Só que aí eles alojaram ali debaixo e ficaram ali, ficou mais feio ainda. Só que agora fecharam novamente ali. Eles fecharam e criou um ponto de mototáxi lá. Lá amenizou. E um lado, e o outro eles fecharam mesmo, porque vai ser alguma coisa ali. Vocês sabem o que vai ser ali? Eu não tenho essa informação. Tá mas tudo fechado, o primeiro detalhe é evitar que eles foram para lá. E já estava alojando lá para evitar. Mas não tem que eu saiba, não tem nada de momento programado para lá, não. Mas a intenção primeira é tirar eles de lá. Que já aconteceu, né? Porque tira a segurança da região, né? Como é que uma pessoa, uma criança, e ele tem idoso, faculdade, tem toda hora jovens andando a pé ali. É um lugar de trânsito de Mulheres pedestre. Mulheres passando sozinhas, né? Muito, estudantes e tal. E realmente eles não podiam ficar ali, né? Aquele local é impossível, né? Mas os viadutos... É um ponto bem quentinho para eles, né? Então eles. Você pega São Paulo, até elogiar o time em São Paulo, mas melhorou muito São Paulo. Que tem esse decreto que não pode pegar a barraca deles. O prefeito de São Paulo, esqueci o nome dele, ele entrou no Ministério Público e conseguiu, pode retirar as barracas. Ele retirou, colocou as barracas. O pessoal tem onde morar. Por que ficar na barraca? Eles têm onde dormir. Por que ficar, né? Então, ele conseguiu e diminuiu muitos casos lá. É um trabalho que tem que ser feito. Acho que a primeira coisa que o prefeito tinha que fazer, Marcelo, é entrar no acordo com o Ministério Público. Essa questão aí, né? Precisar rever essa questão de não poder mexer com eles. Né? Tudo tem limite, né? O que dificulta a atuação do prefeito em Franca, infelizmente, é o nosso Ministério Público. Que tem um decreto que não pode pôr a mão. Né, Só que também eles não dão solução. Não dá, Aí fica travado por anos. É que às vezes, sem criticar ninguém, mas são pessoas que não têm uma vivência no dia a dia, não sabem o que está acontecendo. Então. Imagina, por exemplo, coloca uma barraca na porta da casa dele, vamos dar exemplo. Será que ele aceitaria? Né? A realidade deles é muito distante, né? Ele não passa, ele sabe que não vai chegar neles, né? Então não tem essa vivência, né? A vivência na política é muito importante. Né? Com certeza. Nós fizemos essa pergunta no primeiro episódio e no segundo. Agora eu vou te perguntar, terceiro, né? Se você tivesse todo o poder sobre Franca, você pudesse mudar qualquer coisa, qual seria a primeira coisa que você mudaria? Eu percebo Franca um problema, por mais que se esforce, questão da saúde. Né? Precisava melhorar a nossa questão da saúde. E para você melhorar, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter a possibilidade de contratar médico necessário. Hoje nós temos dificuldade muito grande de contratar médico. Por quê? O salário do médico é baixo. Ele hoje ganha, por exemplo, 6 mil, me parece 6, 7 mil reais por mês. Ele vai trabalhar num Álvaro Azus, chega lá, é diferente o atendimento lá. Aí chega uma pessoa ameaçando ele, quer bater nele, agride ele. Você vê cada caso assim. Tem então nós precisávamos, a primeira coisa, trabalhar
a gente sabe que é um lado político, melhorar o salário dos médicos. Melhorando o salário do médico, é poder contratar, porque tem uma dificuldade muito grande de contratar médico. Franca precisa de 20 médicos, por exemplo. Abre o concurso, passa 30 lá. Aí você chama só um ou dois que vai. Então, tem essa dificuldade. Às vezes, eu jogo a culpa no prefeito e não é. Na verdade, esse problema é do Estado, né? Então, nós precisamos melhorar a questão da saúde. Eu acho que não dá para resolver 100%, que é complicado, mas dá para melhorar. Na minha opinião, pela minha experiência que eu tenho de farmácia todo dia. Eu vou dar um exemplo melhor, Marcela. Hoje, uma cirurgia de catarata fica para o governo R$350. E tem pessoas idosas aí que trabalhou a vida inteira e hoje não está enxergando, né? Olha aqui, vamos fazer a conta de R$350 uma cirurgia, né? Aí ele não está enxergando o idoso, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair, quebrar uma perna, vai queimar no fogão, vai sofrer um acidente e vai para onde? Vai para um socorro e vai custar muito mais que isso daqui. Então, nós precisamos melhorar a estrutura para realizar esses casos aqui. É uma coisa que nós podemos melhorar muito nessa questão de saúde. Igual eu falei, imagina um idoso, 70 anos, coitado. Trabalhou a vida toda, aí chega na hora dele, quer assistir uma televisão, quer assistir um jogo, não pode, que a catarata, ela vira uma nuvem no olho que não enxerga nada. Né? E o coitado trabalhou a vida toda, por causa de 350. Esse daqui é no preço sistema SUS. Se você for falar no particular, você vai pagar 7, 8 mil, as pessoas não têm condição. Né? Então, daqui para o governo não é nada. Né? E podia estar amenizando o sofrimento das pessoas e evitando um gasto que acontece devido à não realização dessa cirurgia. Né? Olha que coisa. Isso é só um exemplo, né? Não, estou dando exemplo da catarata, né? Mas com as pessoas. Quantos problemas nós temos parecido, né? Às vezes a pessoa começa com câncer no útero, e se for retirado rapidinho, ele vai curar. Aí demora muito, agrava, evolui. Então, as coisas que e às vezes põe em risco a vida da pessoa. Exatamente. Pela demora, né? Não, eu acompanho muitos casos, e principalmente depois da pandemia, aumentou muitos casos, porque ficou 2 anos sem atendimentos, pessoal. Né? Até a quimioterapia, né? Parou. Imagina. Então, imagina. A gente tem acompanhado muito esses pontos de vista aí em relação ao tempo que ficou a saúde parada, né? Entre aspas, que só emergências eram atendidas, né? Eu podia amenizar, mas não podia parar. Isso. A gente devia continuar o tratamento, nem se for mais lento que seja, mas a gente devia... E falta de dinheiro não é. Daí eu falo muito que falta de dinheiro, não é, Marcelo? Não é. Você pega o Brasil, é muito rico. É muito rico. Se não tivesse dinheiro, não estaria criando mais 3 ministérios, não estaria aumentando os gastos. Gastando tanto com publicidade. Com publicidade, publicidade, você sabe, né, Marcelo? Hoje o político, é o que eu falo que a política é suja. O político, ele dá o dinheiro para a imprensa, se você não der, ele vai bater. A imprensa é uma das maiores forças do nosso Brasil, é a imprensa. Exatamente. Nós temos mas só que temos o lado da imprensa boa, e mas suja. Tem a suja. Nós temos esses dois lados. Tem aquele que faz por dinheiro, né? Agora, valorizar o pessoal da imprensa, beleza, mas só que tem pessoal que o prefeito pode ser mais vagabundo, mais malandro que for. Se os caras encostarem dinheiro, ninguém fala nada. Né? Então, infelizmente, daí acontece. Lógico que a gente não está falando de todas as pessoas, mas muitos funcionam assim. Né? É esse lado da política que não te agrada. Não né? me agrada, É o lado desumano, interesseiro, desonesto. São muitas palavras que descrevem a política hoje. Né? Eu acho que a política é para servir a população. Ele tem que estar ali para ajudar. Às vezes não consegue resolver, mas tentar ajudar. É um suporte que a população tem, né? Principalmente a mais carente. Né? Vereador, algum recado para os jovens que estão iniciando na política? Alguma orientação, já que você é um dos mais experientes? Uma coisa muito importante, nós precisamos ter essa renovação da política, né? Nós precisamos vir com ideias novas, né? Mas só que eu percebo que não existe o interesse desse pessoal de entrar na política. É muito pouco, né? Você acha que diminuiu? Eu acho que diminuiu muito. O interesse? Diminuiu muito o interesse. E com razão, né? É tanta decepção, o pessoal vai desanimando, desacreditando da política. E ele não quer participar. Outra coisa muito importante, as pessoas do bem, para ele ficar dentro da política é difícil. Existe uma pressão muito grande, muita gente desiste. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que eu falo com propriedade, que eu conheço muito, não sei se conhece, a Marcela deve conhecer, o Valdo Rodrigues, né? Ele foi vereador 1 ano, e é uma pessoa boníssima, uma pessoa boa, que podia acrescentar muito, não quis mexer mais. Locutor.
Então, são pessoas, às vezes, do bem, que não conseguem viver naquele sistema. Ronaldo Sattler também. Ronaldo Sattler, Ronaldo Sattler, Então, tem muitas pessoas do bem que vê ali, vê aquelas condições lá, e falam, não consigo ficar aqui. Então, há um desânimo. E a renovação precisa acontecer. E aí vem da escola legislativa, toda essa informação chegar às escolas, para o pessoal se interessar, aí sim nós conseguimos renovar. Precisa renovar. Porque o político, eu estou 16 anos, mas o político, volto a dizer, não é todos, mas quanto mais ele fica ali, mais ele fica viciado. E mais experiente, né? Mais experiente, ele sabe os caminhos, né? Marcela, alguma consideração aí para essa... Queria falar da Escola do Legislativo, que foi criada pelo Donizete quando ele era presidente da Câmara. Ela disponibiliza vários cursos, palestras, através do site da Câmara mesmo, através do YouTube da Câmara Municipal de Franca. Você pode acompanhar lá. Agora eles estão fazendo podcasts com profissionais de várias áreas. Então, é uma forma de conhecer e poder se aproximar da política, né? Porque quando eu comecei a mexer com política também, assim, eu não sabia nada. Então, você vai aprendendo um termo aqui, outro ali, vai vendo como funciona tudo isso. E, por fim, você vê que a gente é um ser político por natureza, desde que a gente nasce, a gente faz política onde a gente trabalha, no nosso condomínio, na escola, a gente está sempre fazendo política. Então, mesmo que você não goste de política partidária, vai te servir na sua vida pessoal. Então, muito fica a dica aí, acessem lá o YouTube da Câmara. O canal no YouTube, né? Isso. A gente vai colocar na descrição, né, Lívia? Sim. E dá um like também no Dialetou. Isso, bem lembrado. Donizete, você gostou de bater esse papo com a gente? Muito bom, Lene. Eu falo essas coisas, aprende, né? Que a vida da gente, cada contato que você tem, você vai aprendendo, né? E nada melhor que um bate-papo, né? Pra gente poder foi conhecer. muito bacana, A Marcela, a gente já tem um carinho especial por ela. Chegou a trabalhar na Câmara lá também. Trabalhou na época do Gils, nós tínhamos um contato muito bom. É uma mulher de personalidade forte. A Marcela, a gente admira ela tem muito conhecimento da política. Não, eu acho que a pessoa tem que ser assim. É certo, não é certo, tem de fazer. Eu gosto muito do jeito da Marcela, que ela é firme nas suas decisões. E a gente tem que colocar pessoas na comunicação que tenham propriedade no que dizem, né? Exatamente, simplesmente nós somos apresentadores, nós somos comunicadores e a gente trouxe a Marcela que tem conhecimento do assunto. Você escolheu bem. Senão nós ficaríamos perdidos aqui com termos e conhece toda a história da política de Franca. Então, e a gente muito tem que obrigada ser por justo, estar aqui com a né? gente, Marcela. Imagina, eu que agradeço. É muito bom voltar a falar de política, assim, esse bate-papo gostoso. Depois né? da maternidade, você ficou um pouquinho em casa, né? Na verdade, eu ainda estava trabalhando, assim, de casa, mas esse ambiente é muito gostoso, né? Tem que gostar. Esse ambiente dos microfones, do bate-papo ali, é muito gostoso. Tá na veia, né? E eu gosto muito dessa parte social, do da tema gente política, de ajudar a cidade, né? Às vezes alguma diquinha a gente vai lá, vereador, o que você pensa desse projeto tal? O Donizete é muito aberto a todo mundo, ele ouve, vou pensar, vou pesquisar e protocola se ele entender. Então a gente tem que ser justo. Quando o vereador ele atua e ele faz também, a gente reconhece. Também sou contra essa imprensa que cobra, né? Tanto que eu prezo pela independência da imprensa, né? Dos jornalistas, dos profissionais. E acho que tem que ser assim, senão a gente vira um mecanismo só de campanha dos políticos. Lembrando, Marcelo, mais uma vez, quando a gente fala da imprensa, é uma parte dela. Né? A gente não pode falar generalizar, senão tem muita pessoa correta. Eu até gosto muito de citar o Renato Valim, né? Renato Valim, que é repórter da Imperador. Eu conheço ele muito antes de eu entrar na política. Ele era meu freguês na farmácia, morava perto da farmácia, uma pessoa íntegra. Eu nunca vi, Line, que alguém falar mal dele. Nunca vi alguém criticar a postura dele. Ele é ético, ele é correto, muito honesto, sabe? Então dá para fazer política sem coisas erradas, né? Dá para fazer a imprensa divulgar sem as coisas erradas. E o Renato Valim é o meu exemplo aí. Ele é o que do Marcelo Valim? Ele é tio dele. Tio? Tio do Marcelo. Aos poucos a gente vai conhecendo todo mundo. Vai conhecendo todo mundo. Vai passar todo mundo por aqui, né? Vai passar, se Deus quiser. No ano que vem a gente vai estar bem ativo nesse muito legal. Nesse esquema da política, né? Vamos conhecer mais ainda
todos os planos de governo, como que eles estão se posicionando, quem são os Isso. candidatos. Pessoal, isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí, né? Semana que vem tem mais. Politicou, 4º episódio. Até mais. Beijo. Já temos algum convidado para semana que vem? Já temos um convidado muito bom e com bastante experiência também. Ah, vocês vão soltar spoiler? Não, né? Parou aqui, né? Não, parou aqui. Obrigado, gente. Valeu. É isso aí, Tchau. gente. Até a próxima. Tá. Obrigado.